parágrafo 268. Nós estamos falando sobre a educação dos filhos, reforçar a educação dos filhos. Falamos sobre a questão da ética e da moral para os filhos, a formação ética dos filhos. E agora, nós vamos falar então sobre como pode, de repente, o castigo. Será que é algo que ajuda na educação dos filhos? Uma pena ou uma recompensa? Vamos lá, vamos ver o que o Papa Francisco, a partir desta catequese, a partir também da reflexão dos padres que participam, nós chamamos de padres sinodais, né? Que são aquelas pessoas que participam do sínodo. São padres, são teólogos, são bispos, tem muita gente, né, que participa, que ajuda. Também existem os peritos, que são pessoas especialistas nas áreas, na psicologia, na antropologia e tantos outros aspectos que são importantes também para entendermos, meditarmos. Vamos lá então. Parágrafo 268 diz assim: de igual modo, é indispensável sensibilizar a criança e o adolescente para se darem conta de que as más ações têm consequências. Então veja só, primeiro é interessante que os pais precisam, através da educação, os pais ou os responsáveis, né, sensibilizar a criança, mas também o adolescente, que existem consequências nas más ações. Então isso não pode ficar assim, fez isso, brigou com um coleguinha na escola, então vai ficar tudo bem. Não. Ele precisa entender que esse tipo de ação, que é uma ação má, tem as suas consequências. E quem vai pagar pelas consequências? O pai e a mãe não podem ficar o tempo todo assumindo essas consequências. Por quê? Porque vai formar uma criança que vai ser o reizinho da casa, que acha que pode fazer tudo que o papai e a mamãe estarão sempre lá para defender e para proteger. E nós sabemos que a realidade não é bem assim. Por isso o Papa diz, elas precisam ser sensibilizadas. A criança não sabe. Muitas coisas que ela faz, ela não tem noção de que machuca, de que dói. Então ela precisa ser sensibilizada. Alguém precisa contar isso para ela. Ela precisa entender. Por isso a conversa é muito importante. Por isso o diálogo é muito importante. Porque senão, de repente, eu já acho que a punição significa bater. Nós não estamos falando de bater, de agredir, de machucar, de ferir. Não é esse tipo de correção. Nós estamos falando de diálogo, de impor limites, de colocar, de repente, até mesmo algum castigo, se for necessário. O Papa diz assim: é preciso despertar a capacidade de colocar-se no lugar do outro e sentir pesar pelo sofrimento originado pelo mal que ele fez. Se eu pratiquei um mal, se a criança, no caso, pratica um mal, os pais precisam achar uma forma de sensibilizar a criança de que aquilo que ela fez foi um mal. É muito importante isso. Ela precisa colocar-se no lugar do outro, sentir o pesar do sofrimento do outro. Senão ela vai criando vamos dizer assim, uma antipatia, em não conseguir perceber que o outro sofre com a sua atitude. E o pior ainda, talvez até sentir prazer em causar no outro uma dor, um sofrimento, um choro. Algumas sanções, diz o Papa, aos comportamentos antissociais agressivos podem parcialmente cumprir esta finalidade. Então, diante desta situação, deste sensibilizar, deste colocar a criança no lugar do outro, nós vamos entender que algumas sanções são necessárias, sim. É importante, diz o Papa, orientar a criança com firmeza para que peça perdão e repare o mal causado aos outros. Feriu, machucou,
agrediu, é necessário a criança voltar lá e pedir desculpa. Seja por irmão, seja de repente para algum adulto, ou seja por um coleguinha na escola. Primeiro que tem que ver, muitas vezes a criança fica agressiva na escola, morde, bate, pode ter certeza que está acontecendo alguma coisa dentro da casa, que a criança não consegue falar, que ela não pode, que ela está sofrendo. Então o modo dela reagir, às vezes é uma forma agressiva. Então é necessário acompanhar também a família da criança. Uma criança que acompanha muito os pais que discutem, que brigam. Então ela vai trazer esse sofrimento, vai interiorizar esse sofrimento e depois na escola ou em algum outro lugar vai acabar transmitindo isso na agressividade. Essa é uma primeira questão. Uma segunda é, se ela agrediu, ela precisa ir lá e reparar o erro. Um passo é pedir perdão, pedir desculpas para o professor, para o coleguinha. A gente fala aqui para todas as idades de crianças, né? Mas desde os pequenininhos que já estão também na escola, muitos no berçário, até os maiorzinhos. O Papa diz assim: quando o percurso educativo mostra os seus frutos em um amadurecimento da liberdade, a dado momento o próprio filho começará a reconhecer com gratidão que foi bom para ele crescer em uma família e também suportar as exigências impostas por todo o processo formativo. No momento em que a criança está ali junto com a família, talvez ela não perceba que aquilo é importante. Talvez ela não perceba que os pais só querem o seu bem, que a correção, que o castigo, que o chamar a atenção. Tudo isso são formas de um cuidado, que somente depois é que ela pode entender e vai até agradecer. Eu agradeço por ter sido criado numa família que me educou valores, que me educou o cuidado com os outros. Então isso é muito importante para a criança ir entendendo os seus limites, até onde ela pode ir. A criança tem muito disso. Ela vai fazendo para perceber até onde ela pode ir, para perceber até onde, o que ela pode fazer, e se os pais vão deixando, ela vai ousando cada vez mais nas palavras, nas atitudes, e aí se não é colocado um limite, aí fica difícil. Chega uma hora que se torna incontrolável, porque como nós falávamos da questão ética, chega um determinado momento que as minhas ações, as minhas atitudes, elas vão sendo internalizadas, ou seja, eu vou assumindo aquilo como um valor para mim. Aquilo vai se tornando a minha vida, a minha história, e acho então que é normal. Acho que é normal agredir, acho que é normal bater, acho que é normal gritar, acho que é normal espernear, acho que é normal os outros me servirem, eu acho que é normal todo mundo estar ao meu redor, me bajulando, fazendo o que eu peço, o que eu quero. Por quê? Porque você foi sempre assim. Toda vez que eu grito, eu consigo o que eu quero. Então eu vou gritar sempre. Toda vez que eu bato o pé, que eu esperneio, eu consigo o que eu quero. Então eu vou sempre bater o pé, vou espernear. Vai ser o meu modo de conquistar as coisas. Porque não basta dizer o não. Quantos pais que dizem não? Não é para fazer isso. Mas por que não é para fazer isso? Precisa ter a educação, precisa ter a resposta. Senão a criança cresce perdida. Ou o tapinha na mão, né? Tapinha na mão, tapinha na boca. Isso educa para a agressividade, mas não educa para o sentido das coisas. Você não pode falar isso. Você não pode fazer isso. Mas por quê? Porque o porquê vem sempre o lado positivo, né? O não. O nosso cérebro tem uma tendência a não aceitar quando nós já falamos não. Então, ao invés de dizer assim, de um modo negativo, né? Não puxe o cabelo da sua irmã. Você precisa transformar isso numa mensagem positiva. Como que você vai puxar? Como que você vai puxar? Não. Como que você vai falar, né? Ao invés de dizer não puxe o cabelo da sua irmã, você vai dizer de um modo positivo. Você precisa fazer carinho na sua irmã. Machucar é algo que faz ela sofrer, ela chora.
Então, faça carinho. Veja que a gente transforma para o lado positivo. Você não pode pegar este caderno porque é do papai. Você transforma isso num positivo. Você tem as tuas coisas, os teus brinquedos são esses. Esse aqui é do papai. Cada um brinca com os seus brinquedos. E aí nós vamos educando e formando para a responsabilidade. O não, né? O não tem sempre aquela coisa do proibido, né? De querer fazer o proibido, de querer avançar o sinal. Está no nosso instinto humano, né? Desde lá, né? Desde Adão e Eva que o diga, né? Deus falou, não é para comer fruto proibido. É proibido. Mas foram lá os belezão, né? É aquele que nós queremos.